Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Emerson Antônio Soares. Sou professor de filosofia aqui do Acadêmico News. E hoje trouxe uns camaradas extremamente simpáticos e importantes nas relações sociais contemporâneas. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre dois contratualistas, né? Dentro desses dois contratualistas, nós vamos entender a gênese do seu pensamento e depois nós vamos fazer algumas questões que efetivamente ou que de maneira corriqueira são alvos, ou seja, são cobradas de vocês aí no vestibular, ou seja, no Enem, beleza? Então, o nosso amigo de hoje, a gente vai falar de Thomas Hobbes e aí a gente vai começar a pensar no Leviatã, essa figura mítica que nós temos a pensar. Antes da gente começar a entender, né, ou antes da gente entrar diretamente para falar de Thomas Hobbes, nós precisamos falar o quê, senhores? Nós precisamos entender, né, o seu contexto, ok? Então, nós estamos falando de quê, senhores? Nós estamos falando de uma guerra civil de 1642 a 1651, né? Ele vai acabar acompanhando os monarquistas que vão ser exilados, né, de sua terra natal para a cidade ou para a região de Paris, na realidade, ali para a França, sendo exilados na cidade de Paris. E nesse processo, ele vai começar a pensar nesse estado ou nessa figura lendária que então será o Leviatã, essa força monumental, que aí decide ou destina os destinos das pessoas com vistas ao apaziguamento dos conflitos sociais. Porque o conflito que ele viveu foi um conflito dentro de qual contexto? De uma guerra civil, ok? E o que ele vai fazer dentro desse Leviatã, nesse seu processo de exílio, nesse seu processo de análise? Ele vai dizer o seguinte, ele idealiza um Estado monárquico. O que é esse Estado monárquico? Ok? É esse Leviatã. Qual o objetivo desse Leviatã? Ele é refreador da natureza humana, ou seja, do homem no seu estado de natureza. Mas para que a gente possa compreender como é esse homem no estado de natureza, nós vamos entender aqui no nosso próximo slide, para que a gente possa compreender e se faça uma pergunta, ok? Qual é a pergunta? Por que os homens criam o Estado? Ou seja, por que os homens vão criar esta estrutura com o objetivo de governá-los, ok? Por que os homens vão celebrar este processo de acordo para que então possam ser governados por eles? Primeira coisa, esses homens vão criar esse Estado porque temem o estado de natureza. Por que temem o estado de natureza? Porque o estado de natureza, ele é, segundo o que Thomas Hobbes nos coloca aqui, ele vai fazer uma experiência mental na definição do que é esse estado de natureza. Que experiência mental é essa? Porque, como vocês observaram, nós estamos no século XVII, meus anjos. Então, dentro do século XVII, estes teóricos só fazem ideia de como vivia o homem quando não existia o Estado, ou seja, anterior ao Estado. Lembrando que essa organização do Estado, ela vem lá desde o início daquilo que a gente denomina civilização, ok? Bem lá na Mesopotâmia. Então, como é que viviam os homens anterior a esses processos, a essas situações? E para isso, eles fazem esse experimento mental, cujo objetivo é compreender o que é esse Estado. Ok? Então, por que os homens criam esse Estado? Desde a igualdade quanto à capacidade, deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, que é impossível ela ser gozada por ambos, qual é a natureza desses homens? A natureza desses homens, quando desejosos
deste mesmo objeto, ou quando desejosos, né, da mesma coisa, se não podem usufruir, eles então tornam-se, evidentemente, inimigos. Então, nessa vida, no estado de natureza, ok? Eles vão começar a compreender como é que esse homem vive. No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, o homem é pobre, o homem é brutal e a sua vida é curta. Como assim? Meu irmão, o estado de natureza é um constante it's time. Quem vence? Aquele cuja a força é maior. E detalhe pequeno, meu bebê, a situação é a seguinte: se você é forte, sempre terá o mais forte ainda. Beleza? Isso quer dizer que aquilo que você conquista, né, você precisa manter constantemente. Por isso, pobre, solitária, brutal, porque é em uma constante luta, e curta, né, tendendo às vezes aí a você não poder usufruir daquilo que você coloca. Ok? Então, como é que é esse estado de natureza? Esse estado de natureza, como observamos a nossa imagem aqui ao lado, ele é o que, senhores? Nós estamos falando de quê? De pré-história, ok? Então, nesse contexto da pré-história, ela é uma vida, ele é um mundo carente de recursos materiais, alimentação, moradia, ou seja, de todos os recursos, mesmo para o século XIX, que é para nós hoje no século XXI, século XVII, ele estaria ali com uma escassez de recursos perante os aparatos tecnológicos que nós temos. Entretanto, o século XVII, em relação à pré-história, também terá uma escassez de recursos monumental. O direito natural, o direito natural é insuficiente para manter a paz, porque os homens residem em constante conflito. A vida é sórdida, a vida é brutal, a vida é curta. E o medo, ele é generalizado. A insegurança do que vai acontecer, ok? E a vingança é a forma de justiça. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, a constante possibilidade de que minha ação ou a ação cometida por mim será objeto de vingança daqueles com os quais ou nos quais ou para os quais eu cometi alguma situação que os desagradou. Perfeito? E nesse estado de aonde a vingança ela é uma forma de justiça, lembrando que nós hoje, no século XXI, ok? A justiça, senhores, ela é uma justiça humana. Ela é uma justiça que faz o quê? Cercear a liberdade. Ela tem por objetivo fazer com que a pessoa reflita sobre o seu comportamento, Vingança, a mesma ação com a mesma reação. Lembrando aí, o Código de Italião. E há uma guerra generalizada de todos contra todos. Então, dentro dessas características, nós devemos observar que para que e como nasce esse estado, ok? Esse estado, ele vai então derivar, vamos parar para observar o que nós vimos, Por que os homens desejam esse estado? Colocamos os vetores e os fatores, Como é o estado de natureza? Definimos, ok? Ele sendo como um estado de constante luta de todos contra todos. Então, de onde deriva, de onde então surge o estado? E esse aqui então, a capa de Leviatã, ok? O estado nasce da racionalidade humana. Nasce e deriva da razão humana. Aonde essa capacidade racional passa a fazer o quê? Projetar, criar,
e entender que o estado de guerra gera o homem que se vê miserável. Espera aí, então quer dizer que a minha constante luta, que a minha constante batalha, ao invés de me dar frutos, está me levando a quê? A miserabilidade. A não aproveitar aquilo que possuo ou aquilo que conquisto. Ok? Então, quando ele observa isso, ele renuncia ao desejo de ter tudo e de expressar a sua violência. Para quê? Porque ele vai colocar um poder acima de si mesmo. Como assim, professor? Como é que ele vai colocar um poder acima de si mesmo? Né? Porque esse homem que até agora está vivendo em guerra, está vivendo uma vida miserável, está vivendo uma vida de violência, ele só quer paz, beleza? O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. É isso aí. Ou seja, esse homem, ele deseja a paz e ele deseja não somente a conquista da paz, mas ele deseja também a sua manutenção. Porque não é só conquistar, eu preciso manter. E para poder manter, eu preciso fazer o quê? Ter um poder absoluto que esteja acima dos homens e que possa refrear o quê? O impulso natural dos homens, que é para it's time, ou seja, para a guerra, para a luta e para a violência. Você? Beleza? Diante, então, dessas características, nós observamos que, vamos lá, pessoal? Há algumas questões para a gente poder discutir o nosso amigo aqui. Vamos lá? O C é 2022. Leia atentamente o seguinte trecho da obra de Thomas Hobbes. Demonstro, em primeiro lugar, que a condição dos homens fora da sociedade civil, tá? Aquele estado, aquela sociedade, condição que podemos adequadamente chamar de estado de natureza. Então, quando o homem está fora da sociedade civil, ele está em quê, senhores? Ele está em quê? Em estado de natureza. Nada mais é que uma simples guerra de todos contra todos, na qual todos os homens têm igual direito a todas as coisas. E o que é que define quem é que fica com o quê? A força. Beleza? Então, no estado de guerra de todos contra todos, o mediador é a capacidade física do homem. Beleza? Sendo assim, na qual todos os homens têm direito a todas as coisas, o que leva a quê, senhores? Ao egoísmo. Mas quando todos os homens compreendem essa odiosa condição de guerra, de conflito, libertam-se da guerra. Como é que eles se libertam da guerra, senhores? Capacidade racional. O homem pensa, beleza? Então, o que nos distingue, né, dos demais animais? Lembrando que somos animais. O que nos distingue é o quê? A nossa capacidade racional. Isso é, não pode conseguir a não ser mediante um pacto entre eles. Opa! Contrato, pacto, acordo, né? No qual abdiquem do direito de ter todas as coisas. Então, eu abro mão de minha liberdade natural, porque no estado natural eu sou livre, ok? Mas também responsável por manter toda a minha estrutura de vida. Vamos lá? Com base na citação acima, é correto afirmar que Thomas Hobbes, o estado de natureza se caracteriza pela presença de moral, por isso os homens podem desenvolver nela todas as suas potencialidades. Moral? A sociedade civil impede a limitação de conflitos entre os indivíduos, conflitos esses oriundos do estado de natureza. Papai! Tá? C. Em busca de se autopreservares, os homens desejam permanecer no estado de natureza, já que nele possuem igual direito a todas as coisas.
Beleza? Olha aqui para vocês verem. Vamos observar o que nós temos aqui. Em busca da autopreservação, que é a alternativa correta, os homens desejam permanecer no estado de natureza, já que nelas possuem igual direito a todas as coisas. E D. A efetivação da paz e da segurança entre os homens depende da criação de uma instância comum que regule a relação entre eles, o poder civil. A efetivação da paz e da segurança entre homens dependem da criação de uma instância comum que regule a relação entre eles, né? O poder civil. Né? A sociedade civil impede a limitação de conflitos entre os indivíduos, conflitos oriundos do estado de natureza. Não, senhores, os conflitos não são oriundos do estado de natureza. Né? Os conflitos, olha aqui, a sociedade civil impede a limitação dos conflitos. Impede a limitação. Ela promove a limitação. O estado de natureza se caracteriza pela presença da moral. O homem não tem moral, senhores. O homem é, ok? A efetivação da paz e da segurança entre os homens depende da criação de uma instância comum que regule a relação entre eles, né, um poder civil. Em busca de se autopreservar, os homens desejam permanecer em estado de natureza, já que neles possuem, né, este direito a todas as coisas. Né? Então, eles desejam se autopreservar, alternando a sua condição. 2. Unesp 2022. É como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem. Ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires para ela o teu direito, autorizo de uma maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida, né, só pessoa se chama Estado. Então, Estado monarca absolutista, Estado, então, conservador. Centralizador. No texto, o autor expressa a teoria sobre a origem do Estado. Nessa teoria, tem-se a origem do Estado na atribuição de um poder soberano e absoluto, a criação de leis aplicáveis ao povo e aos governantes, a instituição de um governo pelos mais sábios, a manipulação do povo, né, pelos chefes do Estado e a gestão coletiva do estado de natureza. Senhores, alternativa A, como nós podemos observar, que é o quê? A atribuição de poder absoluto a um soberano. Como assim, professor? Simples, né? O que eu quero? No texto, né, o autor ele expressa sua teoria sobre a origem do Estado. Então, o que eu estou querendo aqui? Teoria sobre a origem do Estado. E se é como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo, a este homem. E toda a multidão assim unida, né, em uma ou numa só pessoa, toda essa multidão unida numa só pessoa, isso se chama Estado. Ok, pessoal? Questão tranquila, sossegada e a gente aí, ó, suave na nave. Questão 3, Enem de 2015. A natureza fez os homens todos iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito. Embora, por vezes, se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito, mais vivo do que o outro. Mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nessa diferença de capacidade cognitiva, de capacidade física, fazer o quê? Possuir algum benefício. Então, senhores, não é essa capacidade intelectual que vai dar ao homem que ele possa, então, possuir, algo mais. Ok, então, benefício a que o outro não possua e possa igualmente aspirar. Não é minha capacidade, aqui é a minha capacidade física que vai determinar aquilo que eu posso possuir. Ou seja, não é uma condição de força que vai me levar a superar, ok? Mas determinação, comprometimento,
ok? Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles faziam o quê, senhores? Faziam o quê? Entravam em conflito, recorriam aos clérigos, consultavam os anciões, apelavam aos governantes ou exerciam solidariamente. Vamos lá, gente? Quando dois homens queriam alguma coisa, eles faziam o quê? It's time. Estado de natureza, duas pessoas querendo a mesma coisa. Qual é o resultado? Briga, disputa, luta, conflito, senhores. Vamos lá, galerinha do bem? A gente agora começa a falar sobre um outro contratualista, beleza? O filósofo inglês John Locke. John Locke é muito interessante. John Locke, então, vai trazer aqui, ó, segundo tratado, também ali do século XVII, segundo tratado do que, senhores? Sobre o governo. E dentro desse tratado do governo, ele vai trazer o estado natural do homem. O homem é o quê? Ó, para Hobbes, o homem é mau. O homem no seu estado de natureza é mau, precisando então ter sobre ele um governo forte que o segure, que o refreie, que controle o seu impulso. Aqui não. No estado, o homem é pacífico, mas tem um probleminha, não há juízes no estado natural. Né? Para John Locke, o homem tem direito ao quê, senhores? Os direitos naturais têm direito à liberdade, à vida. Coloca-se aqui a questão da propriedade, mas o direito básico também do homem estão em três condições: direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A questão da propriedade, ela é um avanço do contexto liberal. Beleza, senhores? Então, o que é que acontece com esse homem? Né? Há um contrato, senhores. Por isso o termo contratualistas. O que é esse contrato? É onde o homem passa para uma sociedade civil. Para quê, senhores? Para a garantia dos seus direitos naturais. Como assim, professor? Qual é ou quais são os direitos que ele tem naturalmente? Direitos jus naturalis, né? Direito, liberdade, vida, propriedade ou felicidade. Correto? Então, o que ele vai fazer? Ele vai celebrar ou vai vai organizar um acordo para poder fazer o quê? Garantir aquilo que ele já tem. Perfeito? Ok? Bom, galerinha do bem, isso aqui é só uma sinopsezinha para a gente poder, então, entrar aqui dentro do John Locke, aonde ele traz uns detalhes interessantes para a gente. Segundo tratado do governo civil. Vamos lá, meu querido John. O estado de natureza é diferente de um estado de guerra. Né? Ele critica, ele já começa fazendo o quê? Criticando Thomas Hobbes. Espera aí, Thomas, tu tá errado. E temos aqui a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra, que, embora alguns homens confundam, são tão distintos um do outro quanto o estado de paz. Boa vontade, assistência mútua e preservação de um estado de inimizade. Então, já no começo, ele já começa a fazer o quê? Uma pequena crítica. Critica também o absolutismo. Né? Eu gostaria de saber que tipo de governo será esse. Que quanto melhor ele é, que o estado de natureza, onde um homem que comanda uma multidão tem a liberdade de julgar em causa própria e pode fazer com todos os seus súditos o que lhe aprouver, né? Sem o menor questionamento. Ele critica, né, nesse absolutismo, o que, senhores, aqui? Ele critica esse autoritarismo, ok? Esse autoritarismo. E aí ele vai também fazer uma reflexão, como o teórico anterior fez com a gente, como é o homem em estado de natureza. O homem natural, ele é livre e racional. Ele é livre e pensante, ok? Estado em que ele seja absolutamente livre para decidir suas ações, dispor de seus bens e de suas pessoas como bem entender, dentro dos limites do direito natural.
dentro dos limites do direito natural. Vida, felicidade, liberdade e posse. Ok? Sem pedir autorização a nenhum outro homem, nem depender de sua vontade. Correto? Então, esse homem, no estado natural, ele tem essas características. O que acontece? Né? Qual é o problema desse homem no estado de natureza? É a ofensa à liberdade, a ofensa à razão. Transgredir a lei da natureza. O ofensor declara estar vivendo sobre ou sob outra lei diferente daquela que é a razão, né? Então, ele ferindo esse princípio, qual é o grande problema que eu tenho aqui para John Locke? A ausência de juízes. Vamos lá. Quais são os direitos fundamentais do homem em estado de natureza? O homem tem direito a senhores, tem direito à liberdade. Entretanto, ainda que se trate de um estado de liberdade, este não é um estado de permissividade, ok? O homem desfruta de uma liberdade total de dispor de si mesmo, de seus bens, mas não de destruir sua própria pessoa. Né? Ele pode dispor, mas não destruir. A liberdade dos homens submetidos a um governo consiste em possuir uma regra permanente, a qual deve obedecer, comum a todos os membros daquela sociedade, instituindo um poder legislativo. Regras. E a liberdade de seguir minha própria vontade em todas as coisas não prescritas pelas regras, e não estar submetido à vontade inconstante, incerta e desconhecida de outro homem. Eu posso ser o meu próprio guia. Regulado pelo quê, senhores? Regulado por um legislativo. E não regulado pela vontade, né? Aqui, ó, incerta, inconstante ou incerta de um homem desconhecido. Direito à propriedade, ainda que a terra, né, e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa. Eu guardo a minha posse, né? O meu direito a mim mesmo. Ao remover esse estado, este objeto do estado comum em que a natureza o colocou através de seu trabalho. Então quer dizer que esse direito à propriedade, né, ele é fruto de quê, senhores? Porque a natureza, presta atenção, a natureza, né, ou seja, todas as criaturas, a terra e as criaturas, né, é propriedade, pertencem a todos de maneira comum. Mas eu, com minha capacidade física, posso fazer o quê? Trabalhar. A trabalhar aquilo que, com o labor do meu trabalho, faço, pertence a quem? A mim. Então isso é propriedade privada. E dela, do meu trabalho, ninguém pode lançar mão. O nome disso é exploração. Ok? Poderia ser chamado de roubo, apropriação de algo que pertence a todos em comum. Se tal consentimento fosse necessário, o homem teria morrido de fome. Ou seja, aquilo que pertence a todos de maneira comum, o homem pode usar. Todos podem usar, todos podem usufruir, todos podem lançar mão. Mas aquilo que produzir com o suor do meu próprio trabalho, a mim pertence. E o direito à vida, senhores. Todo homem tem direito a defender sua vida, né, executando seu agressor. Nessas circunstâncias aqui, né, nós vamos ter um comportamento hoje, né, que se chama legítima defesa. Em todas as instâncias. Por quê? Porque ela garante um direito natural, ou jus natural, que é o meu direito à existência. Que para que eu tenha minha existência, eu tenho que ter direito à vida. Né? Com que direito a um príncipe de Estado pode matar ou punir? Né? Essa é uma das suas questões. Né? Depende da propriedade e da liberdade. Beleza, galerinha do bem? Vamos lá agora à nossa primeira questão. Questãozinha interessante. Tá?
Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigam a submeter-se ao governo. Juntamente com o grande poder de seu governante, o qual comparei com Leviatã. Tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou de rei dos soberbos. Não há na terra, disse-lhe ele, né, que lhe possa comparar. Esse texto aqui, senhores, é de Thomas Hobbes, ok? É de Thomas Hobbes, né? Ali no Leviatã, beleza? E aí esse texto aqui do Leviatã, eu, tá, asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza. Vamos lá, galera, tá? Questão número 1, tá? O objetivo dela é fazer análise desses dois textos. O primeiro texto: até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigam a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governo, ao qual comparei com Leviatã. Então ele vai, né, o autor desse texto, né, buscar Leviatã, tirando a comparação dos últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou de rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, né, que lhe possa comparar. Texto 2, esse primeiro texto aqui, né, é de Hobbes, Leviatã. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que deve certamente ser grande quando os homens podem ser juízes em causa própria, defender seus próprios interesses. Tá? Pois é fácil imaginar que um homem tão injusto ao ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Thomas Hobbes e John Locke, né, importantes teóricos contratualistas, discutem aspectos ligados à natureza humana e à formação do Estado. Né? Ou seja, por que o homem forma o Estado? E aí ele pergunta, Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado da natureza como, senhores? Né? Eu estou querendo saber o quê? Eu estou querendo saber a concepção de Thomas Hobbes, né? Ali dentro do Estado. Né? A condição de guerra de todos contra todos, a miséria universal, insegurança e medo de uma morte violenta, organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com direitos naturais à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade? Espera aí, já vi que eu tenho aqui duas coisas diferentes. O que eu faço? Né? Voltei aqui. Vamos à pergunta? Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferente de John Locke, entende o Estado, né, de natureza como? Ou seja, qual é o estado de natureza que eu estou procurando aqui, senhores? Eu estou procurando o estado de natureza aqui, meus anjos. De quem, meus nobres? De Thomas Hobbes. Ok? Porque esse aqui é de John Locke, condição de guerra de todos contra todos. Então, diferentemente de John Locke, entende o Estado. Quem é que entende o Estado? O entendimento do Estado de natureza aqui é de Thomas Hobbes, alternativa A. A segunda é de John Locke. Capricho típico da menoridade deve ser eliminada pela exigência moral para que o homem possa constituir Estado civil. Né? Situação em que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Né? Estado de felicidade, saúde e liberdade que é destruído pela civilização, que é perturbada pelas relações sociais e violenta a humanidade. De maneira alguma, alternativa A. Ok? Bora para a próxima questão.
Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem a este dar o consentimento. Ó, tem um teórico na frente que vai falar sobre isso. Poder legítimo, ou seja, legitimação do poder. Nossa, eu fico todo empolgado, tá? Legitimação do poder. Todo poder é exercido somente mediante legitimação, ou seja, autorização. Lockeano, né? Que depois vai falar com quem? Só para fazer um parênteses aqui, né? Depois isso aqui vai falar com outro teórico, né? Que é Max Weber, que no caso não vai ser filosofia, mas Max Weber, ação social, sociologia. Todos estão ligados, ok? A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural, se reveste dos laços da sociedade civil, consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando da maior proteção contra quem quer que nela faça parte. Segundo a teoria de formação do Estado de John Locke, para viver em sociedade, o cidadão livre deve fazer o quê? Manter a liberdade do estado de natureza como direito inalienável, abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum, abdicar de sua propriedade, submeter à vontade do mais forte, concordar com as normas estabelecidas pela vontade da sociedade, renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência, né? Então ele deve fazer o quê, senhores? Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Normas essas reguladas, organizadas, ordenadas, não por um indivíduo. Presta atenção, senhores. Né? Estabelecidas para a vida em sociedade, mas pelo conjunto daquilo ou que chamamos de sociedade. Vamos lá, meus queridos? Questão de número 3. Leia o texto a seguir. Por conseguinte, todo homem, ao consentir com outros, né, em formar um único corpo político sob um único governo, assume a obrigação perante todos os membros dessa sociedade de submeter-se à determinação da maioria e acatar a decisão destes. Do contrário, esse pacto original, pelo qual ele, juntamente com outros, né, se incorpora a uma sociedade, não teria nenhum significado e não seria pacto algum. Caso ele fosse deixado livre sob nenhum outro vínculo, além dos que tinha antes do estado de natureza. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o pensamento de John Locke, assinale a alternativa correta. O ser humano, alternativa A, deve superar o estado de natureza, fundando uma sociedade civil e Estado, né, cedendo seus direitos em prol da paz. B, os indivíduos no estado de natureza são juízes de si mesmos, fundam o Estado para garantir a segurança de direitos individuais por meio de leis. C, o poder do Estado deve ser absoluto para a garantia dos direitos naturais da humanidade, como a vida, a liberdade e a propriedade. O pacto ou contrato social é o garantidor das liberdades e direitos, sendo o poder legislativo o mesmo importante, já que é possível sua revogação por aqueles que participam do poder executivo. O ser humano se realiza como um ser possuidor de bens, sendo sua posse o que garante a tolerância religiosa, livre iniciativa econômica e liberdade individual, senhores. A alternativa B é a coerente nesse aspecto. Para quê? Vamos lá. Todo homem, ao consentir-se formar um corpo único, político, contrato, sob um governo único, assume a obrigação perante todos os membros da sociedade de submeter-se à determinação da maioria. Ok? Por meio das leis. Ou seja, nós estamos falando aqui, senhores, de sociedade civil.
Ah, o que regula as nossas relações numa sociedade civil, senhores? As leis. Então, os indivíduos no estado de natureza são juízes de si mesmos. Fundam o Estado para garantir a segurança dos direitos individuais por meio de leis. Ok? Né? Essa aqui a nossa alternativa correta, a alternativa 3, galera do bem? Olha aí, né, para a gente poder terminar, um pequeno copia e cola para você saber do que a gente está falando. Vamos lá? Eu tenho aqui os nossos 3 filósofos contratualistas, né? Faltou, não, senhores, ficou para próximo, mas eu trouxe ele aqui, ó. Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, mas a propriedade o corrompe. John Locke, não há juízes, né? No estado de natureza. Juízes para mediar as relações, cada um é juiz individual. Guerra de todos, contra Thomas Hobbes. Criação do Estado, passagem para a sociedade civil. Objetivo, para Thomas Hobbes, garantir a vida e evitar a destruição mútua, garantir os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, e garantir os direitos civis. Beleza, galera do bem? Pessoal, é sempre uma satisfação gigantesca estar aqui com vocês. Trouxemos um pouquinho sobre a discussão dos contratualistas, 2 deles, beleza? É só um pequeno gostinho. Ficou curioso? Vem pro acadêmico que a gente vai estar aqui te esperando para as próximas. Obrigado, tchau, tchau. Fui!